Depois da desistência de Joe Biden, a vice Kamala Harris anunciou a candidatura à presidência nos Estados Unidos. Sobre as expectativas para a possibilidade de formação da primeira chapa feminina dos Estados Unidos, conversamos agora ao vivo com a professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Marcela Franzoni, que eu já agradeço a participação e a disponibilidade para conversar com a gente e tentar fazer com que a gente entenda esse cenário político nos Estados Unidos. Professora, queria já começar a nossa entrevista te perguntando como a senhora vê o fato de Kamala Harris ter conquistado, desde que foi anunciada, vários apoios. A gente passou agora há pouco e viu uma reportagem, sobre esse recente apoio do ex-presidente Obama, também da Michelle, Barack Obama. Então, como que a senhora vê o fato dela ter conquistado e vir conquistando vários apoios e ainda ter uma resistência da candidatura dela dentro do partido? Bom, agradeço inicialmente o convite. Eu acho que essa semana foi uma semana bem importante no sentido de consolidação desses apoios. A semana começou com a divulgação de algumas pesquisas nos Estados Unidos, dizendo que pelo menos 90% dos eleitores americanos concordam, com a decisão do Joe Biden de desistir da candidatura presidencial. E acho que essas pesquisas de opinião têm embalado fortemente a candidatura da Kamala Harris. Além disso, a semana também foi marcada por anúncios de apoio de democratas, também da classe cultural dos Estados Unidos, da classe artística, e foi coroada ontem com o apoio do ex-presidente Obama, também a candidatura da Kamala Harris. Acho que as próximas semanas, pelo menos até a convenção do Partido Democrata, ela vai ser marcada por essa finalização, vamos dizer assim, dessas costuras para que a candidatura dela seja efetivada dentro do partido. Agora, me chamou bastante a atenção o fato de que, desde a desistência na semana passada até agora, as coisas têm caminhado bastante rápido dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata especificamente, para formalizar a candidatura dela. A ideia que isso passa é que o partido não quer perder tempo, vamos dizer assim, o partido sabe que vai ser uma eleição bastante concorrida com Donald Trump, então toda essa possível, demora em vangloriar esses apoios ou alavancar esses apoios dentro do próprio partido pode significar perda de votos e também uma posição mais, de maior dificuldade aí da Kamala Harris a concorrer às eleições. Professora, bom dia. Há pouco nós falávamos justamente sobre isso, Quer dizer, havia um cenário muito claro, Trump e Biden, o Trump muito líder, assim. Aí teve o atentado e a leitura que foi feita foi o seguinte, olha, a partir de agora está definido, não demorou muito, o Biden cedeu, saiu, evidentemente cedeu às pressões internas, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, como a senhora falou, a partir desse momento, quando ela entra nessa disputa, já aquele recorde de doações lá, de milhões e milhões que foram doados em 24 horas, histórico também nos Estados Unidos, parece que o cenário começa a mudar de uma forma assim, aquele momento que falou, acabou a eleição, isso está muito longe de acontecer, muito pelo contrário. Não, com certeza. Acho que a gente está muito longe, de um cenário de acabar a eleição. Pelo contrário, acho que agora começa uma nova etapa e vai ser uma etapa muito mais enérgica, vamos dizer assim, do que a gente observou até agora. Se por um lado o atentado ao Trump tinha trazido tinha gerado um fato aí para o Partido Republicano, agora essa desistência do Joe Biden, amparada aí por essas pesquisas que têm apontado essa concordância por parte dos eleitores, e também esses apoios massivos que a Kamala Harris tem recebido, ela tem feito vários discursos, vários pronunciamentos, lançou, acho que foi ontem, o seu primeiro vídeo de campanha. Então, ela tem empreendido esforços bastante significativos em mudar a condução da campanha, que tinha sido ofertada pelo Joe Biden, e ela tem ganhado um novo fato para disputar a atenção dos eleitores norte-americanos. E aí acho que tem alguns sinais que a gente pode detectar, que são alguns públicos, vamos dizer assim, que o partido ainda vai ter que lidar mais fortemente para, as pesquisas têm apontado um embate técnico entre os dois, então é preciso focar em alguns segmentos bem específicos para que ela consiga reverter esse embate técnico e gere
até uma vitória. E aí acho que a escolha do vice vai ser um fator-chave, vamos dizer assim, né, para tentar angariar esse apoio nesses setores em que o Partido Democrata ainda não estaria consolidado. E eu chamo a atenção para os estados pêndulos, né, por exemplo, Wisconsin, Pensilvânia, que são alguns estados citados aí, que são chaves nessa campanha presidencial, mas também o voto, por exemplo, dos eleitores latinos, né, dos eleitores das mulheres. Então, tudo isso também tende a mudar o cenário eleitoral nos Estados Unidos e ela vai por esses votos nas próximas semanas. Professor, agora a pergunta do nosso analista Bruno Pinheiro. Um ótimo dia, senhora. Que bom conversarmos ao vivo aqui na Jovem Pan. Eu vou insistir justamente nessa última resposta. Eu pelo menos acompanhei o discurso inicial, o segundo discurso aparentemente era quase o mesmo discurso, um discurso um pouco repetitivo, na verdade, alguns pontos iniciais. E justamente eu faço essa pergunta à senhora: em qual área é necessário ela avançar para conseguir ter uma diferença do adversário? Porque, de fato, ela começa a repetir, a gente viu um vídeo ali, ela colocando toda uma energia, uma disposição, mas isso ainda não é suficiente para furar outras bolhas. Em que ponto ela deve avançar para conseguir uma distância do seu adversário nesse momento? Eu acho que a escolha do vice, como eu mencionei, vai ser um dos fatores centrais que vai direcionar, vamos dizer assim, né? Hoje a gente vai conseguir ver com mais clareza quais são os setores que ainda é necessário avançar. Então, como eu mencionei, acho que é o fato dos estados pêndulos especificamente, aí, né, enfim, a gente tem visto a gente não tem um nome fechado ainda para vice, mas algumas das cotações, das sugestões de nomes vêm justamente desses estados, né, desses estados pêndulos, e também aí algumas pesquisas têm mostrado, né, alguns setores que apoiam majoritariamente o Donald Trump, mas que seriam setores em que haveria maior conquista de votos. Então, por exemplo, nos eleitores mais jovens, né, nos eleitores de classe média, que têm uma postura um pouco não tão radicalizada, vamos dizer assim, né, não tão associada ao presidente Trump, e que poderiam mudar a sua posição nos próximos meses. Além disso, a gente tem que pensar sempre que o voto, né, é uma eleição também que tem que mobilizar fortemente os eleitores. Então, além da questão da polarização, né, existem alguns votos, evidentemente, que não podem ser alterados e já são cristalizados, mas dentro do cenário eleitoral dos Estados Unidos, a grande, talvez, contribuição que a Kamala Harris tem dado nessa última semana é justamente essa energização de pessoas que não estariam tão atentas à campanha eleitoral, e as pesquisas também têm mostrado isso, que as pessoas estão mais atentas à campanha e têm participado mais ativamente das discussões políticas nos Estados Unidos. E aí é justamente, vamos dizer assim, nesse otimismo dentro dos Estados Unidos em relação à campanha, que ela pode mobilizar essas bases que já são históricas do Partido Democrata. Então, essa semana, por exemplo, a gente viu o apoio de organizações de trabalhadores, que já são bases históricas, mas também avançar, por exemplo, ela tem utilizado muito a pauta, por exemplo, contrária, né? Por exemplo, favorável, aos direitos das mulheres, e aí tudo isso também pode levar a ela mexer com esses segmentos, que são segmentos estratégicos na vitória. Professor, agora a pergunta então do nosso comentarista Mano Ferreira. Bom dia, professora. Nos últimos dias nós tivemos algumas notícias de indicadores positivos na economia americana, ao mesmo tempo em que há ainda uma percepção de que a elevação dos preços no contexto da pandemia não cedeu, né? Ou seja, o custo de vida aumentou para o cidadão americano médio. Na sua visão, quais devem ser as agendas dos dois candidatos nessa campanha para endereçar essa questão que mobiliza a vida americana, o ponto de vista econômico? Eu acho que os Estados Unidos têm passado por um fenômeno que o Brasil, de certa medida, também passa, né? Ou seja, muitas vezes os indicadores macro, vamos dizer assim, a gente observa algumas melhoras nos indicadores, mas isso não se reflete necessariamente numa melhoria das condições de vida, né? Então, por exemplo, como você mencionou, o custo de vida. Eu acho que o grande desafio, né, acho que a Kamala Harris ela tem defendido muito uma continuidade em relação ao governo Biden em vários aspectos, principalmente aí também no aspecto econômico, mas acho que o grande desafio vai ser ela conseguir trazer uma certa renovação na plataforma de campanha dela que adereça esses novos problemas ou que dê conta desses problemas que o Biden não conseguiu gerir aí no seu primeiro mandato.
né? Grande parte dessa percepção com relação também à melhora desses indicadores econômicos tem a ver também com a polarização a que os Estados Unidos estão submetidos e a essa percepção, né? Esse também é um dado que afeta não só os Estados Unidos, como eu mencionei, mas também tem afetado outros países. O que é importante a gente observar daqui para frente é como os dois candidatos, ou seja, a Kamala Harris e o Donald Trump, eles vão endereçar a questão econômica, principalmente associada à política externa. Porque na campanha, né, a gente tem visto muito a presença do tema relacionado à China, as questões dos acordos comerciais, né, e tudo isso tende a ser renovado também agora com a Kamala Harris, porque isso tem relação direta com a dimensão da política nacional, principalmente a relação com a China. Então, o Biden já lançou vários, né, projetos e acordos aí voltados para o fortalecimento de alguns setores que seriam setores estratégicos dentro dos Estados Unidos. E, na minha visão, a Kamala Harris ela tende a continuar com esses apoios, principalmente para fomentar os setores nacionais americanos, mas que é um tema que, de fato, o Donald Trump também endereça bastante na sua campanha, né? Então, acho que a gente vai ter que observar aí, agora que ela assumiu, de fato, essa liderança do Partido Democrata, a gente vai ter que observar como essas plataformas elas vão acabar se diferenciando nas próximas semanas. Professora, que espaço Joe Biden pode ter durante a campanha de Kamala Harris? Ou, neste caso, talvez seja melhor até que ele fique de fora? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, né, de responder, porque como essa transição foi feita recentemente, a gente ainda não tem indicações claras de qual vai ser o papel do Joe Biden na campanha. Então, no último discurso que ele fez, ele tem dito que vai se concentrar muito no término do seu mandato e que a Kamala Harris vai assumir a diretriz dessa campanha, né? Então, ele tem dado alguns indicativos que vai tentar deixá-la, né, enfim, construir a sua própria história a partir de agora, ainda que efetivamente ele gere algum tipo de assessoramento, vamos dizer assim, né, ou de negociação dentro do próprio Partido Democrata para embalar a campanha da Kamala Harris. Mas me parece que o grande desafio daqui para frente vai ser, em certa forma, ela defender ainda o que foi o legado Biden, que ela fez parte, né? A gente não pode esquecer disso, que ela precisa, né, defender esse legado como vice-presidente, mas ela vai ter que empreender um discurso próprio na campanha até para conseguir motivar esses outros segmentos, que são segmentos que não estão ou não, né, alegaram votar no Biden num primeiro momento. E aí acho que ela tem feito isso muito dentro da pauta da política externa. A gente tem observado algumas diferenças em que ela tem tentado marcar em relação ao governo Biden, né? Por exemplo, a posição em relação ao conflito de Gaza e Israel, até a questão, por exemplo, da relação com a China, acho que vai ser um tema bastante importante. E ela tem trazido também a questão bastante forte da pauta das mulheres, né? Então, acho que tudo isso são questões que podem permitir ela se diferenciar em relação ao Biden e conseguir assumir aí um caminho bastante próprio no restante da campanha. Ainda nessa linha, professora, a senhora falou da questão das mulheres, e ela já foi importante na eleição atual, né, que ela foi vice do Biden, justamente na questão também dos imigrantes, dos negros, né, trazer também. E os Estados Unidos, o sonho americano, a gente sabe também que já não existe mais, né? Há uma pobreza muito grande também no país. Relatos até na Califórnia, que é o estado mais rico do país, que as pessoas moram dentro do carro, se utilizam de unidades públicas lá para lavar sua roupa, mas não tem condição de bancar, de fato, aí um local para morar. Então, até que ponto, qual vai ser o fator determinante mesmo, o tema que deve dominar essa campanha? Porque a gente observa que motivação agora está empatado, né? O Biden estava naquele momento de questionamento, mas agora os dois demonstram vitalidade. Uma estratégia eleitoral até para conseguir, né, debater e funcionar contra Donald Trump. Não, eu acho com certeza, né? Acho que a questão migratória vai ser uma das questões-chave no processo, porque é um tema que o Trump gosta muito, né? Ele sempre traz esses temas nos debates e nos discursos que ele faz, e porque a Kamala Harris assumiu um protagonismo bastante importante no começo do governo Biden, relacionado aí à negociação da crise migratória na América Central, né? Com relação à crise migratória especificamente, os Estados Unidos, eles não têm condição, né? Por mais que o Trump traga muito isso nos seus discursos,
e de alguma forma isso também esteja ausente no discurso do Partido Democrata, os Estados Unidos eles não têm condições sozinhos de lidar com essa crise migratória, né? Apesar dos Estados Unidos estarem tratando o tema como um tema unilateral, porque eles não têm acordos com nenhum outros estados ali da região, é um tema que precisa necessariamente passar por uma negociação com os países da América Central e principalmente do México, né? Porque a maior parte desses imigrantes que chegam nos Estados Unidos chegam através desses estados, que são estados considerados estados trânsito, vamos dizer assim, né? Então, esse é um tema que os presidentes dos Estados Unidos, seja ele de qual partido for, eles precisarão articular não só dentro dos Estados Unidos, mas também em relação a esses países da região. Agora, é sempre importante dizer que o tema migratório ele é um tema de política externa americana, ou seja, ele mobiliza a relação dos Estados Unidos com os países vizinhos, mas ele também é um tema de política interna, porque ele mobiliza muito o eleitorado americano, né? Então, por isso que ele é um tema de disputa aí na campanha eleitoral, porque ele é um tema que afeta diretamente a política nacional. E nesses últimos anos, a gente tem visto vários estados aí da fronteira americana enviando ônibus com imigrantes para os estados considerados democratas, a gente tem visto embates judiciais dos estados da fronteira sul dos Estados Unidos com o governo federal, né, alegando que o governo federal não teria uma política migratória clara. Mas a verdade é que é um tema muito difícil de lidar justamente porque é um tema em que incide essa polarização, né? E a gente não pode esquecer também de dois fatores. A questão migratória, ela tem duas questões-chave. A primeira delas é a condição dos países expulsores. Então, enquanto não for mudada a realidade dos países expulsores, ou seja, que tem a ver com a falta de desenvolvimento, com a crise de segurança pública, enfim, né, com os grupos do narcotráfico, enquanto essa realidade não for mudada, dificilmente a gente vai ter uma contenção desses fluxos migratórios. E, infelizmente, essa dinâmica mais estrutural, vamos dizer assim, da questão migratória, ela não vem sendo endereçada na campanha, né? Isso acontece tanto pelo Partido Democrata, mas também pelo Partido Republicano, que traz um discurso muito mais agressivo. E esse discurso agressivo, ele não leva necessariamente à resolução do problema, né? Ele traz uma solução fácil, vamos dizer assim, mas ele não endereça o problema de um ponto de vista estrutural. Sobre as expectativas, da possibilidade da formação de uma chapa feminina nos Estados Unidos, conversamos com a professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Marcela Franzoni. Professora, foi muito boa a nossa conversa. Agradeço mais uma vez sua participação aqui conosco. Um ótimo sábado para você. Até uma próxima. Obrigada pelo convite.